E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é o Severo e eu tô trazendo para vocês um corte, uma versão mais curta e mais objetiva do podcast que eu fui chamado para fazer, aonde eu vou deixar em evidência nesse vídeo as partes mais focadas pro canal, sobre o assunto do canal, para quem quiser saber realmente, especificamente, só coisas do canal. Mas quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre a minha vida pessoal, vai lá dar um apoio pro Jorel no canal dele, o link vai estar aí embaixo na descrição. Nesse vídeo eu só vou deixar o início do podcast, aí eu já vou cortar pros pontos mais específicos onde a gente foca em falar sobre o canal. Eu vou fazer alguns cortezinhos durante o percurso, mas para realmente quem quiser ver o podcast inteiro, vai lá dar uma olhadinha no canal dele. Muito obrigado pelo amor e pela atenção, e eu espero que vocês curtam tanto da versão curta quanto da versão longa. Bora podcast. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Jô 5 Car. Seja bem-vindo, se você é novo, tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Já se inscreva, por favor, e compartilhe com seus amigos. Hoje, um podcast um pouco diferente, sempre falamos de carros, né? Mas vamos falar de uma outra paixão, digamos assim. Tem um dos nossos convidados que nem precisa apresentar mais. Já é o terceiro, Ricardo. Terceiro podcast. É. Com muita honra, muito orgulho, né? Realmente é um privilégio, Digo mesmo, Ricardo Severo, que é conhecido como o mestre da mecânica aí por muitos. Ah, tá louco. Foi um dos responsáveis por me contaminar. Tá certo. Eu e mais um monte. E o Ricardo hoje deu a sugestão de Nicolas, não é Lucas, né? Que eu já falei, Lucas. Trouxe o filho dele, Nicolas Severo, que é um apaixonado pelo que faz, podemos dizer assim. Seja bem-vindo. Muito obrigado por me convidar. O Nicolas faz um trabalho que eu particularmente não conheço muito. Então, essa é uma das principais, como é que eu posso falar? Principais incentivos para eu estar aqui, né? Te entrevistando, para te poder, para mim conhecer, né? Profundamente, digamos assim, o teu trabalho. Bom, quem é? Primeira coisa, vamos perguntar, né? Quem é o Nicolas? Mas eu vou perguntar para o Ricardo isso. Beleza, então vamos responder. É isso, né? Aí. Primeiramente, então, já que eu vim aqui para apresentar o meu filho e em seguida já tiro meu time de campo, né? Por que nós estamos aqui falando de games, né? Se o assunto principal do podcast são automóveis, são carros, né? Esse universo, né? O que eu posso dizer? O trabalho que ele faz é uma coisa absolutamente fantástica, né? Olhando pelo lado assim de coisa que é para te divertir, né? É coisa para esclarecer. Eu não tenho mais esse problema, mas daqui a pouco tem pais aí que tem problema de saber o que o meu filho está jogando, entendeu? E tu tem que ficar assistindo um jogo, ou esperando alguém jogar, ou etc. É uma coisa cansativa, demorada, né? Sim. O que ele faz? Ele pega um jogo de videogame, joga ele todo, edita ele todinho, transforma num filme. Tu assiste o jogo, a história do jogo do início ao fim, como um filme, uma saga, uma série. É sensacional. E por ser fluente em inglês, ele ainda disponibiliza em 2 idiomas. Porque tem gente que gosta de ouvir o áudio original, não gosta de ouvir a dublagem brasileira. Sim. Deixa no áudio original ali, legendado, entendeu? E com a edição de um capricho que eu acho interessante. Agora prometo que eu vou encerrar. Ele chega, pai, dá uma olhadinha aqui. Bom, ele tem que explicar o que é. Dá uma olhadinha aqui, pai. Ó, tá vendo essa cena? Tu prefere essa ou essa cena? Ele mostra ali na... Sim. Mas onde é que está a diferença? Na hora de eu não fazer estou vendo nada de diferente, não, mas ele está enxergando ali que tem um detalhezinho num microsegundo de uma cena. Tu enxergou o corte? Que corte, rapaz? Do que tu está falando? Eu não enxerguei nada. 45 frames, mudou muita coisa. E por aí vai. Mas agora é com o Nicolas. Depois dessa apresentação... Agora me retiro. Depois dessa... Agora vamos assinar. Bom, então vamos conhecer o trabalho do Nicolas. Como é que nasceu essa tua ideia primeiro? Bom, vários motivos, mas o motivo principal assim que me fez me dar um choque para eu... Opa, peraí.
foi quando lançou o jogo Beyond Souls. Eu não me lembro exatamente o ano que lançou. Quem conhece o jogo deve saber. Esse jogo ele é um jogo cinematográfico. Ele foi feito com William Dafoe, a antiga Ellen Page, agora Elliot Page. Foi feito com atores, moção de captura de movimento. A qualidade da imagem, assim, é algo extraordinário, então, pelo que eu tô... Até hoje é espetacular. Um jogo de 2013, 2011, por aí, ainda espetacular. O jogo ele é de múltipla escolha. Ou seja, ele é o único jogo que eu conheço que tu não tem como morrer, não tem como ter cena game over. Literalmente, tu joga um filme, o jogo ele tem barra preta em cima e embaixo, e tu faz a jornada. Se tu errar o botão, vai mudar o caminho da história, mas a história nunca vai... Opa, vamos voltar. A história continua de outro jeito. Só que eu não tinha condição na época de ter um Play 3, nem um Xbox... é só Play 3, exclusivo. Mas eu não tinha condição de ter um Play 3 na época para poder jogar o jogo. E o YouTube não era muito famoso na época. Então só tinha Não tinha muito material no YouTube relacionado sobre isso. Vídeo em português, só tinha um cara que tinha jogado o jogo inteiro. Era 9 horas de vídeo, ou seja, um filme de 9 horas. O cara tagarelava em cima de todas as cenas e eu, pelo amor de Deus, né? Eu quero poder ouvir a história. Fica meio estranho. Aí ele até comentava, tem legenda para quem quiser. Eu tenho dislexia, eu não consigo ler a legenda. Aí eu pensando assim, um dia eu vou ter condições de poder pegar o jogo, jogar, poder apreciar com... Né, Sim. Com vivenciar o jogo. Poder aproveitar com o meu próprio tempo. Mas e quem não tem essa condição? Quem nunca vai ter essa condição? Quem tem alguma deficiência que não tem como, mas quer poder ver a história do jogo, vai ser obrigado a ver alguém jogando, sempre. Porque ou tu vai optar pelas adaptações cinematográficas que são terríveis. Literalmente no jogo Uncharted, tem 4 jogos com o Nathan Drake. No filme, pegaram a figura paterna dele, que ele conhece desde os 13 anos, e ele conhece ele adulto no filme. Os dois ficam o tempo inteiro desconfiados um do outro, tentando passar perna, só que em toda a saga dos jogos, eles são pai e filho. Inseparáveis, confiança total. Não tem isso no filme. A parceira romântica dele dos 4 jogos não existe no filme. É uma outra personagem só de um único jogo. Tipo, mas peraí, cadê a... Tá errado. E o tesouro é do último jogo. Tá tudo misturado, ficou uma porcaria, não é agradável para quem conhece os jogos. E o filme não é bom para quem vai ver sem conhecer os jogos, porque não é uma história bem estruturada. Quem vai buscar o conhecimento através do filme, na verdade, não vai encontrar o jogo verdadeiro. E não vai gostar do que vai ver também. Por isso que as críticas também são ruins. Mas aí que vem a parte, mas peraí, fizeram uma adaptação boa, The Last of Us, da HBO? Sim, mas por que ficou bom? Porque pegaram exatamente a história. A história é exatamente igual ao do jogo. Fiel. Mas no episódio 2 mudou uma coisa assim? Mudou, teve adaptações. Né? Por exemplo, não tem a maior parte da trilha sonora do jogo na série. E a trilha sonora é 1/3 da experiência. Aí a trilha sonora não tem, só tem na intro. Então ficou faltando esse pedaço que, na minha opinião... Faz falta. Faz muita falta, porque a música te guia pela emoção que tu tem que ter no momento. Sim. Mas a série fez muito sucesso porque seguiu a letra, o que realmente o jogo te passa, a experiência. Só que aí, eu vendo assim, tem pessoas que não vão ter como jogar, e eu jogava os jogos, e os jogos têm histórias espetaculares que fogem do clichê. Diferente do filme. O filme tu vê os primeiros 5 minutos, você já sabe como vai acabar, né? Vai acontecer isso, aquilo, o vilão talvez morra, talvez viva, mas é isso que vai ser a diferença. Que nem novela, né? É, sempre a mesma coisa. Tu assiste o começo e o final, já tá bom. Exatamente. E já os jogos, eles têm que prender a pessoa. Então tu tem que jogar uma coisa que tu não sabe o que vai acontecer. Tu tem que criar essa curiosidade para continuar jogando. Se você não tá jogando, já vi um filme assim, eu não vou... Né? Então, tem que ter o fator surpresa ao longo do jogo. Exato. E é isso que eu quero trazer daí para a tela do cinema, por assim dizer. Que é trazer essa experiência cinematográfica de uma coisa que tu nunca viu antes, só que no conforto de poder comer uma pipoquinha e assistir. Não ter que realmente ver alguém jogar. Sim, sim. Por isso que quando eu gravo de uma forma que não vi ninguém no YouTube fazer. Como o jogo tu pode regular, tirar o som da voz, tirar o som da música, gravar só o som do cenário, ou só a música, ou só a voz, eu jogo o jogo inteiro, toda a fase, só gravando a voz.
depois a voz em português, em inglês, depois só a trilha sonora e depois o cenário com muito cuidado porque o cenário eu vou ter que usar o ângulo de câmera que eu estou usando. Sim. Então, eu, por exemplo, vou abrir uma porta, vai ter inimigos e tesouros para coletar. Eu vou lá, eu mato todo mundo, pego todo o tesouro, volto, aí eu abro a porta de novo e é isso que eu estou gravando daí, a parte que ele passa sem nada. Por quê? Porque tem diálogos no jogo. E esses diálogos são importantes, só que os diálogos normalmente eles estão quando tu tá fazendo coisa aleatória, tipo, buscando um tesouro lá longe. Ou, por exemplo, a história é reto pra cá, mas se tu for pegar um tesouro ali, aí lá vai ter um diálogo adicional pra história, ali vai ter só inimigo. Então eu tiro os inimigos, pego os diálogos adicionais e coloco no meio do caminho. Porque que mão de obra, hein? Tu tem toda a experiência do jogo de uma forma cinematográfica. Nicolas, ele falou em mão de obra. Conta pra ele qual é o tempo que tu levou pra tu fazer a tua primeira saga. Melhor dizer a segunda. Tá bom? A segunda temporada do God of War levou 16 meses, 16 episódios. Foi praticamente um mês por episódio. Tem episódios que duram semanas, tem outros que duram um mês e meio, mas é trabalhoso. Que trabalho magnífico, hein, cara? Entendendo ele, tu viu só? Eu não tinha a mínima noção. Eu vou te falar assim, ó. A pessoa que está assistindo, eu já tive dando uma olhada ali, tá contando o jogo. Mas daí tu começa a olhar um pouco mais criterioso, tu para e olha. Mas não é fácil fazer isso aqui. Tu tem essa sensação, né? E entendendo agora, tu falando como é que é o trabalho, como é que ele é executado, né? Aí tu percebe o nível de qualidade do trabalho. Sim, por exemplo, na série do God of War que eu fiz, na primeira temporada foi a primeira coisa que eu fiz. Então eu não tinha experiência alguma no que eu estava fazendo. Eu comecei a editar sozinho, comecei a fazer os vídeos tudo sozinho, aprendi a mexer no editor, tudo veio sozinho. Até hoje, sem ajuda. Só a primeira fase é autodidata. Só todo o apoio, né, financeiro de sustento dos velhos. O famoso pai trocínio. Mas agora eu também estou saindo de casa em 7 dias e vou viver por conta. Né? Então, a partir daí, eu comigo mesmo. Né? Isso é bom. Isso é bom. Tem aqui, ó, Aquarina. Nicolas, qual foi o jogo que mais... ficou bem embaixo. Ficou bem embaixo do símbolo aqui, eu não consigo ler, cara. Que barbaridade. Olha aí o comentário bem de baixo aí. Ficou bem embaixo do coração. O que mais mudou a sua vida? Isso aí, o jogo que mais mudou. Undertale. Aí vocês se lembram que eu tenho dislexia? O Undertale é um jogo 100% lido. Ele é praticamente lido, porque todos os inimigos aparece texto. Tu tem que escolher o texto. É tudo lido. Eu não tenho como jogar essas coisas. Eu quero! Só que não tem um sistema de leitura automática como tem no The Last of Us Part 2. Esse jogo tem adaptação para pessoa cega jogar. Que legal. Eu não tô nem brincando, eu tô até acompanhando um cara jogando, só que o legal é que eu só coloco fone de ouvido e só escuto ele jogando, porque ele não tá enxergando nada. Ele é totalmente cego desde o nascimento, e ele joga o jogo. Isso é espetacular. Essa empresa se chama Naughty Dog. Eles colocaram um sistema de texto lido em fala, e é para pessoas que não têm deficiência visual, mas eu uso para mim poder ler todos os textos. Foi o único jogo até hoje que eu consegui ler todos os arquivos do jogo. Tudo eu consegui saber o que tinha. Descobri a história do início ao fim de todos os arquivos. Porque tu vai encontrando bloquinhos durante o jogo. Contando mais, aprofundadamente. Isso é uma coisa. Como, por exemplo, adaptação de livro para filme. Né? O pessoal fala, no livro tem mais conteúdo. Mas o filme é uma adaptação, né, para pessoas que não vão ler o livro. É exatamente assim que eu vejo o meu trabalho. Eu vejo assim, eu estou fazendo a adaptação do jogo para o filme, mas no sentido que nem o livro para o filme. Que é uma adaptação super fiel. Mas no livro o cara é loiro, no filme ele é ruivo. Tá? É um detalhe. Não muda a alma de todo o projeto. O desenrolar de todo ali continua sendo o mais fiel possível. Exato. Eu removo lutas e batalhas, isso e aquilo, mas eu deixo todo o grosso de toda a história, eu deixo. Eu tento te passar o máximo de informação possível da história sem mudar muita coisa. Sem mudar muita coisa. Que é bem comum, às vezes, a gente, né,
se sabe isso, né? Que, vamos fazer o filme, vamos dar um exemplo lá, Os Dois Filhos de Francisco. Aí tu vai ver a licença poética, né? Em várias partes, né? Não foi exatamente aquilo ali. É muito adaptado, né? É muita adaptação, sabe? Então, isso aí que tu está fazendo é mais um nível de qualidade, digamos assim, de qualificação do teu trabalho. Que é para ser fiel. É para ser fiel. A tua preocupação com isso, né, é grande. É bem grande. Eu me Essa é preocupo uma das muito características dele, né? Que eu estava falando, né? Aquele negócio não pode mudar, né? Porque se mudar já não é aquilo, é outra coisa. Já é outra coisa. Por exemplo, um outro exemplozinho. Na minha série do God of War, segunda temporada, ou para os entendidos, God of War Ragnarok, o último jogo que saiu. Eu entendi tudo. O personagem, ele tem um escudo que ele ganhou da esposa. Tu não sabe disso em nenhum dos jogos. Tá escrito nos arquivos do jogo. No jogo não mostra isso. Não, ele não fala em nenhum momento que ele recebeu isso da esposa. Ele aparece com o escudo e acabou. Aparece com o escudo e acabou. E isso começa no primeiro jogo. Já no segundo, numa luta contra o Thor quebra o escudo dele. Spoilers. É o primeiro episódio, não tem problema. Ele quebra o escudo do Kratos. E o Kratos ele leva pro ferreiro e entrega para ele consertar. Ele, esse escudo tá muito quebrado. Tu não Sim. quer que eu te consiga um novo? Ele, não. Esse é muito especial para mim. Eu quero esse. Ele, então tá. Perfeito. A partir daí tu entende que ele não vai ter um escudo porque ele quer aquele ali em específico. Mas não sabe por quê. Não, é que aí aquele Ele negócio não fala de... nesse momento ali que aquele escudo é presente da esposa. Aí que é aquela coisa sobre adaptação de filme para o livro, por exemplo. No livro tu sabe, por causa que tu leu ali no livro que isso aconteceu. Aí no quesito, se tu quer saber toda a história 100% do jogo, aí tu tem que ver um vídeo de alguém realmente jogando o jogo 100%, 26 horas de gameplay. Sim. Né? Mas eu coloco só a história totalmente resumida ali de uma forma bem clara. Né? Então é aquele negócio, tem que ler o livro, tem que jogar o jogo inteiro ou ver alguém jogando o jogo inteiro. Aí é nessa coisa. Aí é aquela coisa, mas e se eu não posso jogar o jogo inteiro? Se eu tenho que ver? Então é que nem eu não tenho como ler o livro, eu tenho que ouvir um audiobook. Sim. Então essas adaptações, né? Só que o jogo, imediatamente no momento que ele se vira para sair do ferreiro, o jogo te obriga a colocar qualquer outro escudo no braço até o dele ficar pronto. Então, mas peraí, isso quebra a cronologidade da... cronologia da cena. Né? Não faz sentido. Então eu tive que ir no... Não faz sentido ele deixar o escudo dele lá e ele sair dali já com um escudo, outro escudo, né? Um escudo aleatório até o dele voltar. Então eu tive que entrar dentro do arquivo do jogo, isso dentro do Play, não é nem no PC. Então eu tive que pagar um dinheirinho para um cara que hackeou o Play para poder entrar no arquivo do jogo e deletar todos os escudos do jogo para ele ficar sem nada até o dele ficar pronto. Porque daí dá uma cronologia. Viu só? Tá explicado onde é que vai o dinheiro dele. Foi só 20 euros. 20 euros? Desculpa a minha ignorância, mas quanto é que é 20 euros? Eu estava nos Estados Unidos, então foi em torno de uns $22, mais ou menos. Ou seja, em torno de 1/4 do meu salário por dia de trabalho. Dá tudo bem. Revelações, Ricardo. Eu acho que ele ia ficar mais frustrado em saber que, para mim, conseguir usar esse sistema que eu tive que comprar, eu tive que comprar um outro sistema que custou $60. Vai ter mais revelações ainda, Ricardo, hoje, né? Mas tudo isso foi lá nos Estados Unidos quando a gente foi a última vez. Né? Bom. Que eu preciso. Bom. Eu não ia comprar nada aqui, nem ferrando, não tem como. Sim. Não tem como. Por isso que eu sei que as minhas oportunidades estão lá fora. Onde lá eu recebo e eu tenho como comprar. Porque a diferença de valor é se tu vai comprar alguma coisa lá com o valor daqui. Sim. Digamos assim, né? Lá porque dá o quê? 5, 6 vezes aí de diferença. Sim, que nem uma... Sim, normalmente vai. Além ainda da questão do valor da moeda, né? Sim. A gente paga mais caro aqui, no mínimo 400%. É 400% que a gente paga em relação a produtos que tu compra lá. A gente tem, né, que sustentar uma turma, né? Ganhando 3.000% a menos, né? A gente tem, felizmente. Que é aquela coisa, é uma coisa que não está na pauta aqui, mas é do mundo dos jogos, né? Sim. Óculos de realidade virtual. Eu fui nos Estados Unidos lá, eu queria muito comprar, mas eu não teria como trazer de volta e eu sabia que eu ia voltar. O negócio é do tamanho de uma mala, a caixa. Mas $150 lá. São 2 dias de trabalho e sobra dinheiro. Aqui,
teve uma época quando lançou, tava 5 mil reais. Quando é que tu vai conseguir 5 mil reais Para comprar um óculos. um óculos que só serve para jogar? Não serve para mais nada, é só para jogar. A gente, tem outras funções? Tem outras funções. Mas é um brinquedo, né? Mas é um brinquedo, exatamente. O foco é... Não está, né, ao alcance de um número muito grande de pessoas aqui. É para poucos, para muito poucos. Que nem eu tava vendo roupa de captura de movimento. Isso aí tudo eu vi há 5 anos atrás, obviamente os preços já mudaram bastante. Mas a roupa de captura de movimento, lá, tava em torno de $1.500. Aqui tava 50 mil reais. Não tem como. E hoje em dia nem usa mais roupa de captura de movimento. Essa roupa é aquela que tem os sensores? Não é isso? Nem isso. Agora tem outras que é Que um agora pijama. agora já é defasada. Exato. Entendeu? Nem essa a gente usa mais. Agora é um pijama que tu nem vê os cabos. É tudo interno nas fibras da roupa mesmo. E tu não precisa estar na frente de uma câmera. O computador identifica o movimento que a roupa faz. Aonde tu tá, ele vai ler o movimento do sensor. Sim. Mas, no meu caso, eu estou fazendo um curso agora com o Lucas Lopes. É do curso blender3d.com.br. Esse cara é espetacular. Eu só recebi 2 aulas dele. Eu já aprendi muita coisa até então. E eu ainda tenho mais 3 aulas pela frente. E a partir dessas 5 aulas, ele falou que eu já vou ter o conhecimento para poder fazer as minhas animações. Pelo menos, como eu falei, pelo menos o esboço eu preciso saber fazer. Dá o início. O que o Nicolas quer fazer? Ele quer evoluir do ponto de parar de capturar imagens do jogo e criar as próprias imagens, tá entendendo? Sim. Então ele vai montar o cenário, os personagens dele, etc. Ó, tem um pessoal aqui, ó, Rodelo. O que tu pretende alcançar com o teu Severo Games? Tá aí, ó, tá respondendo. É isso aí. O que eu pretendo alcançar é, por exemplo, um dos motivos que eu comecei com isso foi... Eu jogava esses jogos, eu tinha essas experiências, mas eu via... O meu pai ele nunca vai jogar esses jogos. Mas as histórias são tão boas. Eu quero poder dar essa visão pro meu pai, pra minha mãe, Para outras para pessoas outras também. pessoas que não- poderem, assim... Não precisa ser do mundo do jogo. Não precisa. Só precisa ser do mundo do cinema. Eu gosto de ver filme. É um filme. Eu gosto de ver série. É uma série. Por quê? Por exemplo, God of War é muito longa a história. Eu não vou fazer um filme de 8 horas, de 5 horas. Não, vai ser uma série. Mas, por exemplo, eu fiz o filme do Resident Evil 4. Que, né, como o pai falou, eu tenho legenda nos vídeos só nesse. Os outros dá muito trabalho fazer legenda. Esse, pelo menos, o jogo possibilitou que a legenda fosse mais acessível para colocar. Então, tem a opção dublado, legendado no áudio original em inglês ou sem legenda no áudio original em inglês. Os outros vídeos são em português ou em inglês sem legenda. Até o momento. Por enquanto. Por enquanto. Mas... esse Resident Evil, por exemplo, são 2 jogos. É o Separate Ways e o Resident Evil 4. São 2 personagens que é o mesmo jogo, por assim dizer, mas é outra história. É 2 histórias aleatórias. Mas Que é no elas mesmo ambiente. Elas se interligam. É no mesmo ambiente. Elas se interligam, mas é que tu joga só com um e depois tu joga só com o outro. Que tu tem que comprar o jogo separadamente ainda por cima. Então eu comprei 2 jogos e fiz um filme só de alguns segundos para 2 horas. Alguns segundos para pouco detalhista, né? Mas para conseguir chegar nesse nível, realmente eu imagino que tu deve de prestar muita atenção nos jogos, né? É que é estranho que quando eu tô jogando o jogo, eu já consigo visualizar, por exemplo, essa parte dá para cortar, já dá para conectar com aquela, já dá para fazer uma transição desse ponto para aquele. Algumas eu levo um tempo para, mas como é que eu vou transicionar daqui para lá? Que tem a cena lá no próprio Resident Evil, que ele pula de uma janela, tá escuro. Aí mas agora ele vai ter que passar por um monte de coisinha, só tutorial de jogo, de comandar, como fazer isso e aquilo, só para daí ele chegar na vila de dia. Eu vou só fazer uma transição de cena, só transicionar a cena. Vai ficar bruto, vai ficar feio? Vai, mas eu ainda não tenho como fazer o que eu estou estudando para fazer, que é como o pai estava falando. Eu quero pegar os personagens dos jogos e a parte que termina a cena cinematográfica do jogo, para tu começar a jogar até a próxima cena, eu quero transformar essa gameplay em uma cena. Que daí tu pode desfrutar tudo como um filme. Tu não vai ter aquele corte, né? Aquele corte de uma cena para outra. Exatamente. E tu não vai ter que ver daí aquele ponto ali, agora ele tá realmente jogando, ele tá tentando alterar, que a câmera fica presa atrás das costas do personagem, né? Daí não, eu quero realmente... Tu sabe Só para falar um detalhe, Pode. que eu sempre comentei isso com ele. Existe uma função no cinema,
teledramaturgia, etc., seja o que for. Tudo aquilo que envolva imagens e edição de filmes, edição de imagens, né? Existe uma figura chamada o continuista. O continuista, ele é o profissional que está ali atrás das câmeras, né? Uma pessoa, antigamente era obrigado realmente a tu ter uma pessoa com, que nem eu falei, a característica que o Nicolas tem, que é memória fotográfica. Porque tu termina de gravar uma cena hoje e tu vai continuar ela amanhã ou daqui uma semana. Tu vai pegar aqueles atores, etc, etc, etc. E vou dar um exemplo bem besta. Começar onde parou. Bem besta, né? Teoricamente. Eu tô aqui com a minha camisa, com a minha gola. A última cena, a minha gola estava de pé. Aí vamos continuar agora, a gola tá deitada, tá entendendo? É muito comum a gente ver, principalmente em novelas, etc., coisas que são feitas muito na correria, no agito, né, do dia a dia, que não para. O ator tá sendo filmado de frente com a garrafa aqui com água pela metade. Na próxima, a água tá cheia ou tá mais vazia, sabe? E isso é o trabalho do continuista. E o Nicolas tem essa característica, desde sempre, né, de perceber esses erros nas gravações e não querer admitir esse tipo de coisa no trabalho que ele está fazendo. Né? O que fica, acredito eu, fica mais difícil ainda para ele conseguir, através de um material que já está pronto, né? E ele quer mas aí que é tri, né, cara? Pode, né? Aí que é tri, tu fazer um troço que... De prestar atenção na sombra, mas ele não pode, porque quando ele olhou para a direita, a sombra estava na metade do corpo para a esquerda, agora não pode estar de frente com ele, sabe? Então, esses detalhes, isso aí é para enlouquecer né? Ah, é sim. Que nem um detalhe que me incomodou no Resident Evil. Eu não tenho. Se eu pudesse, eu contratava os dubladores e refazia a cena. Eu só? Que é, o cara tá na Espanha, a primeira pessoa que ele encontra, ele é americano. A primeira pessoa que ele encontra, ele fala em espanhol e é legal, que todo mundo, legal, no jogo anterior ele não fazia isso, agora ele fez, porque refizeram o jogo. Não é que ele, estou em busca de um polícia, vindo aqui, né? Então todo mundo, opa, peraí, ele tá falando em espanhol, ele estudou um pouquinho, legal. Só que depois que ele entra num buraco no chão e desamarra um hispano, o Luiz Serra é o nome do cara, ele é espanhol, ele não ouviu o Leon, que é o personagem principal americano, falar. Então, no momento que ele tira a fita da boca do Luiz, o Luiz, ele... You have a smoke? Tipo, não, mas peraí, tu tá falando inglês? Tu nem ouviu o cara falar. Tu tá na Espanha, tu tá na tua casa, literalmente na casa do vô dele, na Espanha. Como é que tu sabe que ele é espanhol? E daí ele fala, né... no jogo original ele fala, né, eu tenho chiclete. E no novo, daí o pessoal criticou, ele deveria falar que ele tem chiclete, né, porque ele falou, sabe que essa coisa vai te matar um dia. Mas... o nível, né, de detalhe. Mas o que eu falaria é, eu faria com que o Luiz, a primeira fala que ele fala quando ele tira é assim, isso dói. Mas eu tenho uma pergunta importante, que é, faz ele falar isso em espanhol. E o Leon, daí ele, English, please. Inglês, por favor. Aí coloca em português, por favor. Mas faz entender que, o Leon ele não tá tão bom no espanhol, mas pelo menos o Luiz também age de uma forma mais natural e realista. Sim, sim. É um detalhe tão... Né? Não, e é uma coisa assim que passa mais a realidade, né? De uma conversação, né? Digamos assim. Aqui o pessoal tá perguntando como que tu escolhe qual jogo quer transformar em filme. A meia pergunta. Primeiro, o jogo ele tem que ser de uma forma cinematográfica. Que nem The Last of Us, eu vou fazer a série, mesmo já tendo da HBO, eu quero fazer a série do jogo de uma forma cinematográfica, mas só quando eu aprender a fazer cutscene. Para alterar a gameplay, para criar as cutscenes. Para daí as pessoas realmente poderem ver, quem não quiser jogar, a comparação da série do jogo e da série... Explica aí o que é cutscenes. Cutscenes. Precisamos saber disso, né, Jó? Tem esse detalhe muito importante aí. Não fica falando russo com a gente aí. Cutscenes são as cenas cinematográficas do jogo. A cena não jogável. A cena que tu entra numa porta e, larguei o controle, agora eles vão ficar conversando entre eles, a câmera vai ficar girando por todo lugar, vai ter corte de câmera. É tipo um espelhamento, assim, não sei se... É tipo a cena de um filme mesmo. Cut é corte. É corte. Scenes, cena de corte. Ou seja, entre uma fase e outra do que tu vai jogar, tem ali os personagens interagindo. Isso é uma cutscene. Entendeu? É que eu estou explicando agora aqui, mas eu levei uns 3 anos para entender o que era isso, né? Então é isso. As pessoas elas pedem para mim, tipo, faz do Call of Duty. Né? O Call of Duty é em primeira pessoa. Só existe um filme no mundo que é em primeira pessoa.
e meu pai vai vomitar se ele tentar Repete ver. aí o nome desse jogo. Call of Duty. É Call of Duty, né? Se a gente for ler, né, do jeito que a gente lê, né? Sim. Né? Né? Tem jogos em primeira pessoa que o pessoal recomenda e fala assim, faz tal jogo. Não tem como. Né? O jogo ele é em primeira pessoa. Vai fazer muita gente vomitar. Meu pai, por exemplo, ele vomita. Se a câmera gira na tela, ele já passa mal. Eu já giro junto. Tem um filme só, que se Essa é a idade Eu avançada. entro na montanha russa ali e eu já fiquei mal. Não dá. que se Não chama... dá. O filme se chama Hardcore Henry. É o nome do filme. Ele é o único filme no mundo que é em primeira pessoa. Só que meu pai não consegue ver. Então eu quero fazer de uma forma mais adaptativa para todo mundo, né? E, querendo ou não, eu adoro a câmera que fica flutuando no ar. É o meu gosto pessoal também. Sim. God of War, por exemplo, o objetivo do jogo era câmera sempre única, nunca vai ter corte. Eu amo corte de ângulo de câmera. Eu adoro poder cortar para ti, depois cortar para mim, cortar para o ângulo aberto. É que te deixa que um nem a gente tá vendo espaço aqui. ali para te trabalhar, né? Exatamente. Esse corte, né? Eu acho muito bonito fazer esses cortes. Enriquece a cena, né? Exatamente. Por mais que todo mundo fale que é mais bonito e mais enriquecedor, uma cena única e contínua. É trabalhoso, mas é gosto pessoal. Exatamente. Gosto pessoal. Tu vê só. Tava preocupado, né? Como é que ia ser o podcast, né? Já tá passando 1 hora já. Tu viu como é rápido? Uhum. E eu falando o mais rápido possível para conseguir... Para conseguir falar. Mas um jogo que mudou a minha vida, né? Como Undertale, no caso, para muita gente, eu diria que o jogo que me botou para realmente fazer esses vídeos foi o God of War 2018. Quando eu terminei de jogar esse jogo, agora eu realmente preciso fazer uma série Esse desse que troço. fez tu decidir que Esse- realmente tu tinha que fazer isso. Quando eu joguei Splinter Cell Blacklist, eu quero muito fazer... Eu queria muito ver o filme desse jogo. Se eu pudesse, eu faria. Mas quando eu joguei God of War 2018, eu tenho que fazer. E foi a primeira série que eu fiz. Quantos tu já fez? Eu fiz só God of War 2018, primeira temporada no canal, e God of War Ragnarok, a segunda temporada no canal, e Resident Evil 4 Remake. Deixa eu fazer uma pergunta propaganda. Como é que a gente acessa esse material? Isso aí. No YouTube, só escrever Severo, espaço H Games. Eu tirei o underline, por causa que se a pessoa esquecer de colocar qualquer coisinha no momento que eu não tenho muitos inscritos, ela não me acha. E tirando o underline fica mais simples. Então é Severo, espaço H Games junto. Severo H Games. É. E no Instagram, underline ali, né? Exatamente. Eu coloquei o H, que nem no History Channel, tem um H. E eu pensei, History Games, né? Então é a história dos jogos. Sim. E boa escolha. Obrigado. Olha aí, ó. Aí, ó. E o underline é inspirado num outro jogo de videogame. Só... Agora eu tenho uma pergunta pra ti. Quantas horas tu joga? Deixa eu ver. Mas vem cá. Jogar jogo de corrida aprende a dirigir? Sim, aprende. Aprende. Mas eu te dou a dica de tentar estacionar no jogo. Estacionar. Isso ajuda muito. Isso me ensinou muito. No GTA eu ficava o tempo inteiro tentando fazer baliza. E isso te ensina para qual lado tu tem que girar o volante, Sim. para daí tu dar ré. Se eu virar para lá, vai para tal lado. O Isso me famoso ajudou simulador, né? É. Isso Não me deixa ajudou de muito. ser, né? Então sim, ajuda. Eu ia te perguntar quantas horas tu joga por dia. Eu, na verdade, faço... É que tu joga de uma maneira diferente, né? É Não é só joga por diversão do jogo. Tu joga analisando o jogo. Então é diferente. Como eu diria, né? Faz, por assim dizer, 4 anos que eu não jogo por diversão. Que eu comecei no God of War, daí eu já fui pro 2018. E tu daí... não sabe mais jogar por diversão. Eu, por assim dizer, eu comprei Deus. recentemente o Dead Space Remake, que é um joguinho de terror que eu joguei quando era mais novo. E eu, agora que eu não tô fazendo nenhum projeto, claro, eu tô fazendo Resident Evil 2 e 3, tô refazendo um vídeo que eu fiz antigamente, mas eu preciso me dar um tempinho, então eu vou comprar esse jogo, eu vou jogar, apreciar, né? Sim, sim. Então eu tô só fazendo isso agora, jogando um pouquinho e tentando gravar, me preparando para mudança. Mas quantas horas que eu faço por dia? Eu normalmente, quando eu estava trabalhando na praia, tentando ser rápido aqui também, eu acordava, no momento que eu abro os olhos, eu ligo o PC, eu tô editando até a hora de eu ter que sair. Aí eu boto o uniforme e ia pro trabalho. Voltava, eu comia alguma coisa e ia editar.
editava até a hora de ter que sair, eu voltava pro trabalho, daí eu voltava para casa, aí a regra era, eu como, tomo banho, ou quer dizer, eu como, tomo banho e edito, ou se fosse o dia de tratamento, né, que eu tenho canelite, aí eu tomava meu choquezinho. Mas eu também encaixei nessa época a rotina de fazer 15 minutos de caminhada por dia, né, subir e descer a escada. Era um exercício bom. Sim. Tirando isso, é chegar em casa, daí no momento que eu puder sentar para editar depois do trabalho, edita até a hora de estar desmaiando, salvo o projeto, fecha o PC e desmaia. É mais ou menos a minha vida, era isso. Era isso? Era isso. Que pá. Dia de Pois folga, é. 16 horas editando, de brincadeira. Olha aí, minha esposa tá... Parabéns. Tu és incrível. É um gênio, muito sucesso. Muito obrigado. Eu sei porque eu tenho um jogador em casa e a minha esposa fala assim, não pode deixar esse guri jogando o dia todo. Deu, falando da minha esposa, deu, calma, essa fase vai passar e deixa ele utilizar essa fase. Porque quando eu queria jogar quando era pequeno, minha mãe não deixava. Aí chegou um dia que não, tem que estudar. Aí eu acabei nem estudando e acabei nem jogando. Mas eu nunca joguei jogo online. Só jogo com história. Início, meio e fim. Sim. Enredo. Acabou a história, vai pro próximo filme, vai pro próximo jogo. Né? Porque jogo com online não tem conteúdo. É diversão, né? É puramente só passatempo. É diversão. É diversão. jogar bola com os amigos. Só que diversão. daí é no É controle. diversão. Gurizada, nosso tempo aí tá acabando. Eu ia fazer as 5 perguntas, mas é mais relacionadas a carro. Qual, bem rapidinho, pai bola. Espera aí que o pessoal tá... Maionese tosterona. Prefere um controle com função de vibração ou o clássico mais duro? Sensação de vibração. Eu não tive o prazer de poder experienciar isso ainda, então eu não tenho como opinar. Não tem como falar. Mas eu tô ansioso Isso é para uma testar pergunta aquele... de vários sentidos, né? Deu bom. Mas Ou eu tô prefere mais duro ou com vibração? Então, eu estou ansioso para experimentar aquele gatilho de... É porque os jogos hoje em dia tu tem um controle que tu aperta o gatilho como se fosse um gatilho de uma arma. Ele é duro. Dependendo duro. da arma é mais duro, dependendo da arma é mais mole. Tu sente a vibração do tiro quando tu atira. No gatilho. Eu ainda não tive essa experiência. E outro perguntando aqui, ó, na sua opinião, qual a idade ideal para começar a jogar os jogos? Cada criança é diferente, então respeita a faixa etária. O pessoal antigamente falava, jogos causam criminalidade. Aquela criança atirou na escola porque estava jogando o jogo. Tá, mas me diz uma coisa. A criança tem 12. O jogo não é para maior de 18? É um jogo de terror que tem víscera e tudo mais. Respeita a faixa etária do jogo, sabe? Né? Depois que tu vê que a tua criança é madura, deixa jogar um jogo mais violento. Deixa. Mas que tenha conteúdo. GTA não é bom. Bom, vamos rapidinho para... Nosso tempo acabou, mas a gente responde bem rapidinho. Qual o seu carro dos sonhos? Meu carro dos sonhos... Quando não tinha um carro, eu queria um Uno, porque ele era super econômico na época. Prático. E O mais econômico do mercado. é bom. Qual foi o melhor evento de carro que tu já participou? Que tu já foi, que tu já visitou? Que tu... Aquele caiu o muro. Quando ele era criança comigo, nós fomos em Guaporé assistir um festival de arrancadas, né? E aí arrancou um funny car com um dragster e o eco sonoro foi tão forte que caiu o muro da Desmanchou a parede. o muro que ficava na frente dos boxes, ele caiu sozinho, só com som. Foi impressionante. Qual foi o melhor amigo? No caso, os carros, mas vamos então ajustar. Qual foi o melhor amigo que os games já te deram? Os melhores amigos que os games já me deram? Ou o melhor amigo. O melhor amigo. Tem um? Esse aqui é meu amigo. Meu amigo? Eu tenho vários. Mano Andrei. O pai dele mandou um abraço para nós aí, meu compadre. Ele tá aí. Mano André. Mano Andrei foi um grande companheiro meu. Miatan também. Hoje também vive em... Onde é que ele está morando hoje? No Chile. No Chile. E tem o Estevão, tá morando em Portugal. Já vou aí te visitar, cara. Já vai se encontrar. Olha, e aqui também, qual foi a maior dificuldade que você já teve com carro? No teu caso, com games. Putz, a maior dificuldade que eu tive? Eu vou dizer que é estranho, mas antigamente eu não conseguia jogar Need for Speed Carbon. Era impossível, eu arrebentava em todas as paredes. Hoje em dia eu não encosto em nenhuma parede,
E como é que é tão fácil e era tão impossível jogar? Eu não conseguia passar dos chefões. Hoje em dia, eu não Vai entendo. de boa. Eu não entendo o que eu consigo fazer com uma mão. E a quinta e última pergunta, quem você gostaria de ver aqui no podcast? Podcast. Pode ser relacionado ao mundo dos games também. Então, quem tu gostaria de ver o podcast dessa pessoa aqui? Pá. Honestamente, é um cara que nunca mostrou o rosto, então eu duvido que ele fosse aparecer. Mas Felipe Ramos. Tu conhece o rosto dele? Eu não conheço. Mas Por isso que tu queria ver ele aqui. ele é um youtuber, ele faz conteúdos muito bons, os vídeos dele são espetaculares. E eu recomendo o canal, é Felipe Ramos bom. mesmo. É muito divertido ver os vídeos dele. Então tá, pessoal, nosso tempo acabou. Viu só como foi fácil, rápido? E pra gente encerrar, aqui um presente. Fiquei sabendo que tu não bebe vinho. Muito obrigado, nenhum tipo de álcool. E o Ricardo. Tá aí, Ricardo, ó, um vinhozinho da Muito Vinho obrigado. Albert. Passa o teu Instagram de novo pro pessoal aí. Meu Instagram é severo_hgames. Meu TikTok é severo_hgames. E o meu YouTube no momento é só sem o underline. severo_hgames. Então tá. Pessoal, muito obrigado. A gente Foi agradece uma a honra para oportunidade. mim conhecer aí um pouco mais desse Tô- trabalho. Estou muito feliz, muito honrado. Muito obrigado por ter me convidado. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado. Relembrando, você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilha com seus amigos, para quem gosta de gamers ou de Filmes. carros, ou de filmes, né? Feito? Muito obrigado. Um abração. Tchau, tchau.